certo? Eu vou projetar aqui a minha tela. Caso alguém tenha dúvida, pode assinalar levantando a mão. Eu não vou ter como ver, mas aí abre o microfone e pergunta ou deixa as dúvidas para o decorrer no final do treinamento, tá bom? Então vamos lá, né? Trabalho em equipe, e quando a gente fala em trabalho em equipe, a gente pensa primeiramente em ações somatórias, né? Aquilo ali que a gente vai trazer, atribuir em conjunto de forma para somar, de forma que venha a conquistar objetivos e metas. Então, o que é que se entende sobre trabalho em equipe, né? Alguém poderia dizer o que é entendido acerca de quando a gente fala sobre trabalho em equipe? Mais alguém? Né? Ninguém quer detalhar sobre trabalho em equipe. Então, trabalho em equipe é aquilo que eu já falei agora há pouco. Né? Quando a gente fomenta, quando a gente junta, quando a gente soma fatores de conhecimento, fatores de ação, fatores de proatividade. Então, tudo isso é o que fomenta e forma o que vai ser caracterizado no nosso trabalho em equipe. E o que é uma equipe, né? Uma equipe é quando dois ou mais indivíduos interdependentes se juntam visando a realização de um objetivo, né? E na empresa que a gente trabalha, a gente vê muito dessa relação de equipes, né? Seja por setores, seja por unidades, seja na própria matriz. Então, todos nós estamos trabalhando com a nossa equipe, né? Até mesmo aquelas pessoas que podem estar pensando, ah, mas eu fico sozinha na minha unidade, mas você também trabalha em equipe. Como? Você tem a equipe do laboratório, você tem a equipe do financeiro, você tem a equipe do faturamento, então você está sozinho de forma unitária, mas no seu desenvolvimento das atividades você não está sozinho, tem toda uma equipe ali de suporte para lhe dar assistência sempre que necessário, né? E também, para a obtenção do objetivo no âmbito geral, é necessário reconhecer as necessidades de suas partes, ou seja, reconhecer o seu papel dentro do ambiente corporativo, né? Antes de exercer toda e qualquer função, antes de exercer a minha função, eu tenho que entendê-la, qual que é o papel dela dentro do meu ambiente corporativo. Quem é do atendimento vai entender o que? Eu tenho que prestar um atendimento com clareza, tenho que prestar um atendimento onde ele seja o mais didático e autoexplicativo possível ao paciente. Se eu sou da coleta, eu tenho que desenvolver e ter o reconhecimento do meu ambiente corporativo, onde eu tenho que saber onde está meu material de trabalho, como que eu vou conduzir aquele paciente, a forma melhor que eu vou escolher para trabalhar, né, aquela ação com aquele paciente, se eu vou realizar uma coleta a vácuo, se eu vou realizar uma coleta com seringa, enfim. Então a gente tem que reconhecer, se reconhecer antes de atribuir aquelas minhas funcionalidades dentro do meu ambiente corporativo. E por que trabalhar em equipe, né? O que é que trabalhar em equipe vai fomentar e vai trazer para a gente de forma somatória, né? A segurança, que quando você trabalha em equipe, você vai ter alguém ali que vai estar lhe impulsionando a sentir firmeza na sua atividade, a sentir firmeza naquele procedimento que você está realizando e que você sinta-se segura daquele serviço que você está empregando, certo? A autoestima, né? Porque são pessoas que estimulam pessoas, né? Se você trabalha em equipe, então, consequentemente, você está ali estimulando o seu parceiro, estimulando na obtenção de prestar um serviço de qualidade, estimulando para que ele seja resolutivo, estimulando para que seja organizado, para que cumpra-se os prazos, para que se tenha atenção, enfim. São várias formas de estímulo, né, para você fazer ali com o seu colega de equipe. A associação, né, que a gente trabalha de forma associativa, onde um ajuda
o outro. Ninguém vive sozinho, ninguém trabalha sozinho, ninguém produz sozinho. O status, porque quando você tem uma equipe de referência, aquela equipe vira-se um parâmetro, né? Almejado, alcançado. Então, se você tem o status de ser uma equipe produtiva, uma equipe organizada, dinâmica, sempre disposta a ajudar o outro colega de uma outra unidade, de uma outra função, de um outro setor, se você se mostra aberta às possibilidades e também aos desafios que a empresa age com você no dia a dia. Então, tudo isso é um parâmetro também de status, que você vai virar referência por ter uma equipe de qualidade, por ter uma equipe padrão, por ter uma unidade que está coesa com as funções e designações da empresa. E também no alcance de meta, porque uma equipe que trabalha junto, que fomenta junto, ela também vai ganhar junto, ela vai fomentar as metas dela, ela vai trabalhar em busca daquele propósito, das metas que ela tem, né? Então tudo vai ser de uma ação 100% proveitosa, porque você vai ter a segurança na sua equipe, vai ter a autoestima dela 100%, vai ter a associação onde todo mundo ali está em prol de muito benefício, vai ter o reconhecimento, aquele status de reconhecimento de uma equipe que é proativa e prestativa, e vai ter o alcance das suas metas, que é o pico da montanha, né? E o mais importante, que é o alcance das metas também. E o que é trabalhar em equipe, né? Cumprir com as suas responsabilidades em tempo, né? Se você tem uma responsabilidade com a rota do seu motorista para não atrasar o coleguinha da rota posterior, e você tem que estar ali com o seu material todo arrumado, todo pronto, para que o motorista ele tenha num tempo hábil de menor tempo possível dentro da sua unidade, né? E não fazer com que ele chegue na sua unidade e ainda vá aguardar você arrumar o material, processar um sangue, verificar se a urina está com M ou sem M. Então, cumprir com as responsabilidades dentro do seu tempo, né? Obedecer aquilo ali, para que a gente não fuja do parâmetro de segmento, da funcionalidade da nossa rotina diária, né? Focar no seu objetivo, sem esquecer do total, principalmente, né? O meu objetivo é o quê? É trabalhar todo mês certinho, seguir aquelas normas que são designadas, cumprir com as minhas atribuições, que é a atividade da minha rotina diária, a atividade extracurricular, vamos chamar assim, que é o quê? É o gerote, cumprir com a norma de biossegurança, tá com o fardamento completo. Então, a gente tem que focar no objetivo sem esquecer do total, porque lá no final, se eu estou na minha unidade e não cumpro com isso, vai resultar em quê? Em um déficit de não cumprimento de alguma dessas metas, né? Que são parâmetros de avaliação dentro do ambiente corporativo. Ajudar e apoiar o coleguinha. Se o coleguinha está com dificuldade, não está com entendimento, não está com clareza, e se você tem uma expertise maior naquilo ali, seja cordial e ajude ao seu colega, né? Não vai cair nem a mão, nem o braço, nem a boca. Chegue, ajude, pergunte, tenha um interesse em perguntar. Da mesma forma que se você sabe aquele conhecimento, tem uma experiência sobre algo, compartilhe, né? Não veja o coleguinha de outra unidade como seu inimigo, não. Veja como seu parceiro. Porque se você sabe desenvolver um procedimento, se você tem um conhecimento e você compartilha, você está fazendo com que aquele coleguinha não repercuta um erro. E o coleguinha não repercutindo um erro, você está fazendo com que? Transformando o paciente num cliente satisfeito. Porque se você, tendo aquele conhecimento, o coleguinha está com a dúvida e você não compartilha, você está fomentando um erro, onde aquele erro vai gerar um desgaste com o paciente, que esse desgaste vai resultar em quê? Vai resultar numa recoleta, vai resultar no paciente se chatear e vai resultar principalmente na liberação do laudo, num tempo de retorno de consulta
daquele paciente. Então a gente tem que ter essa expertise aí, não encarar o coleguinha da equipe, tanto da sua equipe individual, quando a gente refere-se à unidade em si, bem como o coleguinha de uma unidade de fora, porque se ele ganha lá, a gente ganha aqui também, e você ganha 2 vezes mais porque sabia, orientou a ele e ele garantiu uma fidelização daquele cliente, paciente mais à frente, né? E motivar o seu colega. Sei que nem todos os dias a gente está 100% motivado, mas a gente busca ali força para continuar, levantar e reerguer o dia, né? Mas motivar o seu colega, mostrar que ele é capaz, que ele consegue, que aquilo ali é algo tangível, é alcançável e que nada é limitante. Não se limita. Quem se limita já está perdendo tempo. Não devemos nos limitar, né? Devemos reconhecer o nosso espaço e o nosso tempo de atuação e resolução das questões, mas sem nos limitar, certo? Então a gente tem que ter um conhecimento bem dinâmico dessas funções, né? E se você joga junto com seu parceiro de equipe, ganha você e ganha ele também. E o que seria o segredo essencial do trabalho em equipe, né? Alguém saberia falar o que seria esse segredo essencial do trabalho em equipe? Muito bem, acabou um minuto de silêncio. Esse segredo essencial do trabalho em equipe é o quê? Para se ter um time de excelência, é necessário um propósito em comum, né? E boa parte das equipes trabalha como se não fosse um time. Por que que isso não é fomentado, né? Quando a gente vira um mês, vou dar um exemplo aqui, quando a gente vira um mês, qual é a primeira coisa que a gente recebe ali, né? A gente recebe um plano de marketing de ações a serem trabalhadas e abordadas durante todo o mês. A gente recebe uma meta para o mês e recebemos uma meta de check-up, né? Então, para aquilo ali, durante o mês, se eu tenho 22, 24 dias úteis, eu vou ali contabilizar inicialmente quanto que eu tenho que fazer por dia para ter uma meta tangível e, consequentemente, vou trabalhando isso a cada semana para ver se eu estou conseguindo chegar no meu objetivo, que é o quê? Bater a minha meta, certo? Só que se eu trabalho assim e o meu colega, a minha colega, não trabalha dessa forma, eu estou trabalhando só. Vamos ganhar os dois, mas eu estou trabalhando só. Então você não está fomentando um crescimento progressivo naquela sua equipe. Você está trabalhando por dois e o outro lá está ganhando somente aqui, vendo você se esforçar, né? Então é necessário para que se tenha um time de excelência, que se ganhe, que todo mundo tenha um propósito em comum, que todo mundo queira estar trabalhando ali em prol de um benefício. Quando a gente aparece ali na Corrida das Estrelas, todo mundo trabalhou em prol de um propósito, não trabalhou não? Todo mundo trabalhou em prol do propósito de quê? De bater a sua meta, de cumprir com as demandas que a empresa nos reporta, né, de atividade, seja quais funções extracurriculares aparecer, que é o comprometimento com os treinamentos, absorver as informações, ter a quantidade de erro pré-analítico zero, né, não existente, participar ativamente dos encontros da empresa, né, seja em reuniões, seja em eventos, atentar-se às atribuições também designadas pelos líderes, né, que agora nós temos os líderes aí. Então, tudo isso são fatores contribuintes para que se tenha-se um time de excelência. Trabalhar em conjunto e de forma eficaz, todos precisam reunir em prol de um propósito significativo e adotá-lo como seu próprio propósito. Não basta somente eu chegar aqui e aplicar tudo isso que eu estou falando, se não for repercutido continuamente daqui para frente. Eu posso vir aqui, descer conteúdo para vocês, explicar, mostrar, exemplificar como é que deve ser agido e feito na rotina diariamente. Agora, se não partir de você, se você não pegar o ensinamento e abraçar como causa sua, né, não vai ter como
chegar num propósito e num senso comum. Todos nós trabalhamos para isso, mas se a gente não seguir ali, não vai ser tão plausível chegar no senso comum, né? A gente quer, é aquela coisa, todo mundo quer o seu lugar à sombra, mas nem todo mundo quer chegar até ela, né? Então, vamos trabalhar e fomentar para que isso seja uma situação rotineira, que a gente não entenda do trabalho em equipe de forma individualista, até porque trabalho em equipe não tem como ser individualista, né? Todo mundo trabalha junto, não tem como ser individualista, até porque ninguém vive sozinho. Então vamos lá, trouxe aqui para vocês 8 características das equipes eficazes, né? E o que elas abordam em si. A primeira é o senso de propósito, né? Você tem que ter um propósito, da mesma forma que você tem um objetivo, da mesma forma que você tem uma meta. Eu tenho um objetivo, uma meta esse ano, que é o quê? Tirar minha habilitação. Eu botei isso como reta na minha vida e estou indo atrás dela. Da mesma forma, quando a gente acorda, todos os dias em que vem trabalhar, a gente tem um propósito, que é o quê? Receber o salário no final do mês, porque todo mundo aqui tem suas continhas, suas besteirinhas para pagar, e todo mundo quer curtir o São João daqui a pouco com dinheiro no bolso. Então, todos nós temos um senso de propósito, seja ele qual for, mas todos nós temos. Então, nós temos que nos unir e trabalhar em busca dele. Eu tenho o meu propósito pessoal, Laura tem o propósito dela, Sabrina, amiga, todos nós temos propósito. A gente tem que saber reconhecê-lo, identificar e trabalhar em prol dele. Comunicação aberta. Quem se comunica se qualifica, né? E melhora os resultados do processo. E a gente vamos verbalizar, vamos abrir a boca, não vamos ter medo do coleguinha. A comunicação, como a gente já trabalhou anteriormente, eu falei o treinamento no dia lá do Dr. Caio, a comunicação assertiva é uma coisa primordial e fundamental em qualquer ramo da empresa. Uma coisa mal falada gera uma interpretação errônea e a gente não pode trabalhar com interpretações equivocadas. Eu não posso dizer algo a você e você subentender de uma outra forma quando a gente se trabalha e se está em ambiente de saúde. A comunicação deve ser aberta, clara e objetiva, sem entremeios, sem parênteses, sem nada. Ela tem que ser clara, direta e objetiva. Então, tenhamos a comunicação aberta. Para quem fica, né, com um coleguinha de equipe, não custa nada. Se o seu colega está lá na coleta, ele vem da recepção pegar uma planilha. Obviamente que ele vai ver e vai ler quais são os procedimentos que tem lá para ele ser feito. Mas se você disser assim, ó, aqui a gente tem muito uma dinâmica, eu e Laura, que é o quê? Quando o paciente precisa fazer uma lâmina, quando o paciente tem um coagulograma, quando o paciente tem qualquer especificidade que seja, eu vou ver na planilha. Mas Laura, ela tem um senso de dizer, ó, Dora, fulano de tal tem um coagulograma, fulano de tal precisa fazer lâmina, porque ela já foi fomentada, instruída para isso. Não precisaria, mas ela guardou aquilo ali e fixou, e ela sempre reforça, porque não custa nada você ter o quê? A comunicação aberta com a sua equipe. Terceiro ponto, confiança e respeito, né? Você tem que confiar no seu parceiro de trabalho e, acima de tudo, deve respeitá-lo, né? Deve-se ter o respeito entre ambas as partes. A gente sabe que existe o quê? Uma tese de hierarquia, né? E a gente sabe que existe um mais antigo, existe um mais recente, existe aquele que fica integral, que reserve, que a gente costuma dizer que reserve todos os problemas da unidade, embora compartilhando com seu colega de equipe. Por quê? Eu sou de coleta, eu sei atendimento, sei, mas tem situações que transpassam na minha recepção de manhã que eu não vejo, que quem vê é a minha colega. Então, ela me repassa, porque à tarde, se chegar a ocorrer alguma resolução daquela situação que foi de manhã, eu vou me atentar e vou saber o que foi que se passou ali. Se ela for uma pessoa que houve um problema de manhã e ela não me comunicou, como é que eu vou tratar aquilo ali de tarde se eu não tenho nenhum entendimento do que foi abordado, se eu não vi no momento, né? Então, tem que haver confiança, tem que haver o respeito e tem que haver essa comunicação entre ambas as partes. Liderança compartilhada, né? Nós temos os líderes, onde vem designado pela supervisão
que é assim, é uma escala igual a pirâmide de Maslow, né? Tem o diretor, o CEO, né, da empresa, tem a supervisão com RH, tem os líderes e tem a escala aqui de baixo, que é coleta e atendimento. Então, a partir do momento que uma situação é comandada da supervisão para a liderança e a liderança compartilha com aquelas unidades que são designadas a ele, é para que todo mundo aplique no dia a dia, né? Porque da mesma forma que ele vai passar para vocês aplicar, o líder também tem que aplicar, porque o líder tem que ser o quê? É exemplo de liderança para vocês, né? Tem que ser um espelho. Como é que eu vou aplicar uma coisa se eu não faço? Eu reporto para você fazer, mas eu não faço a minha parte, né? Então tem que se atentar também à questão da liderança compartilhada, porque ganha todo mundo. Procedimentos de trabalho eficazes, né? Que também nisso aqui entra a parte da comunicação. Agora que recepção não recebe mais material biológico, é somente coleta, ter essa comunicação, essa troca entre ambos, para que não ocorra de chegar no setor responsável e ter um M, ter uma situação divergente, o material sem etiqueta. Então, estabelecer uma rotina e uma forma de se trabalhar que não vá causar transtorno no final, né? A gente tem a fase pré-analítica, analítica e pós-analítica. Se você prejudica a pré, a pós vai estar errada também. A analítica mais ainda, tá certo? Então, tem que estabelecer e se reconhecer enquanto equipe. Criação a partir das diferenças, né? Saber se estabelecer um ambiente harmônico e pacífico dentro das diferenças. Todos nós temos características e crenças e opiniões e conceitos e criação diversas, diferentes. Então a gente deve parar e ouvir o outro. Sim, vamos parar e vamos ouvir aqui, vamos conversar, vamos entender sobre o que é aquele mundo do outro. Se você não estiver afim, diga, olha, eu entendo o seu lado, respeito sua opinião, eu discordo, eu penso diferente, mas respeito o seu ponto de vista. E assim viver em harmonia. Adaptabilidade e flexibilidade, né? Adaptar-se ao outro e ser flexível a algumas questões de impasse, né? Eu me adapto ao jeito de Laura, Laura adapta-se ao meu jeito. Ela é totalmente adaptada. Laura foi uma pessoa que chegou aqui crua, do zero. E ela foi adaptada, ela foi moldada. Foi moldada a mim? Não, ela foi moldada às diretrizes e normatizes da empresa. Tanto é que eu saí, me ausentei e não tive preocupação nenhuma em ela ficar sozinha na unidade, porque ela foi totalmente responsável e autossuficiente. Por quê? Porque ela teve todos esses 8 critérios aqui já estabelecidos e aplicados pela equipe que é formada por mim e por ela. Então, todas as equipes têm que estar fomentadas e têm que estar coesa dentro dos processos. E a aprendizagem continuada, né? Que nada mais é do que a gente já vem fazendo desde o ano passado, esse ano dando um gás bem mais incisivo, tanto eu como Sabrina, que é o suporte aqui, juntamente comigo nos treinamentos, onde a gente faz essa aprendizagem continuada para que vocês absorvam, para que primeiramente entendam, segundo, absorvam e terceiro, apliquem, né? Aplica na rotina, aplica no dia a dia, aplica fora da empresa também, em situações mais simples, de cotidiano, que são coisas que você vai levar para a vida, que se você sair daqui amanhã, mas você vai ter entendido o que é um trabalho de equipe, você vai ter entendido o que é um atendimento de referência, como a gente trabalhou há um mês atrás, sobre atendimento ao cliente, você vai ter essa referência aí. Tudo isso vai somar, de alguma forma, para o seu crescimento pessoal e profissional. Alguma dúvida, alguma questão? Não, né? Posso seguir, certo. Vamos lá, eu coloquei essa figurinha aqui para relatar situações que às vezes podem ocorrer e chegar a acontecer dentro do nosso ambiente corporativo com as nossas equipes, né? Hoje é um treinamento, mas é basicamente mais uma roda de conversa, onde eu estou aqui explanando para vocês a importância do trabalho em equipe e fomentando alguns pontos a serem, sim, trabalhados e reforçados no nosso dia a dia, né? Eu coloquei essa figurinha aqui porque às vezes acontecem divergências, né? Acontece divergência dentro de casa, seja com qualquer pessoa, com um amigo, um parente, aderente, seja lá quem for. E esses conflitos não estão alheios de acontecer no nosso ambiente de trabalho.
não é para ser algo corriqueiro nem que ocorra, mas que a gente está suscetível a eles, né? Então vamos tratar sobre a divergência entre a equipe, né? Buscar evitar situações de conflito com o seu colega, né? Que se tiver um problema, não na hora ali do atendimento, que você está tratando com ele, com o paciente, e debater aquilo ali na cara do paciente, não. Em um momento oportuno, de baixo fluxo, chama o coleguinha, senta aqui, vamos conversar a respeito disso aqui. Temos alguns pontos a tratar que eu não gostei e gostaria que você me ouvisse e me dissesse o porquê dessa sua ação involuntária em prol disso, né? E tentar esclarecer ao máximo, né? E sempre que o paciente, isso aqui é um fato muito importante, sempre que o paciente relata uma queixa em desfavor do seu colega, procure os meios adequados para prosseguir. Nós temos o que hoje em dia, quando o paciente chega, que ele quer fazer alguma reclamação, alguma queixa, alguma sugestão, um elogio, nós temos ramais apropriados e designados para isso. Nós temos a nossa ouvidoria, onde ele vai designar aquela queixa, aquele relato que ele teve para a ouvidoria, vai dizer onde que foi a situação, a ouvidoria vai ouvi-lo prontamente, vai tomar uma medida corretiva, né, quanto àquele paciente e procurar reverter de uma forma positiva para que ele não saia de forma insatisfatória, para que a gente não perca um cliente insatisfatório, né? E vai também agir de forma corretiva com a equipe, procurar saber o que foi que aconteceu, se for preciso chamar ambas as partes para ser conversado, né? E nunca incite o paciente a continuar a falar de forma detrativa do seu colega de trabalho, né? Então a gente deve ter, só um instantinho, Joquebed, a gente deve ter atenção quanto a isso, né? Não pode, se você por alguma razão não gosta do seu coleguinha, ninguém está dizendo que você tem que amar ele, não. Mas da porta do laboratório para dentro, vocês são melhores pessoas. Nem que da porta para fora, ninguém olha na cara de ninguém. Mas da porta para dentro, vocês têm que estar em total e perfeita harmonia para que o processo da atividade e do trabalho siga e flua de maneira contínua, para que não interfira no paciente. Diga aí, Joquebebe. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Só para complementar um pouco essa sua fala, Yaxadora, isso aí tudo se resume na questão da ética, né? A ética do trabalho. Exatamente. Porque às vezes, até mesmo se a gente for, pronto, por exemplo, eu e Sergina estamos ali na recepção, né? Se a gente for tratar até de resolver um assunto relacionado a uma nova coleta ou de algum paciente, não é nem legal ficar falando na frente de outro paciente, né? O ideal é, quando tiver só nós duas, a gente conversar sobre tal paciente para não estar, né, transparecendo um problema do paciente na frente de outro. Então, em relação à questão do coleguismo também, a questão de ética, eu acho que a ética profissional de cada um, isso é muito importante. Então, é só isso mesmo, só para complementar. Muitíssimo obrigado, Joquebed, mas você comentou exatamente aquilo ali. Existem momentos e situações para que sejam abordados. Há um tempo atrás a gente falou a respeito de uma solicitação de uma etiqueta, né? Um paciente que estava já com a recoleta de um HIV, e aí ao chegar naquela unidade, a coletadora, quando identificou, falou, né? Chamou em voz alta para a recepção que estava precisando de uma etiqueta e relatou o nome daquele exame que o paciente estava fazendo em um ambiente que estava bem lotado. Então, isso aí difere, né, a ética. Hoje a gente tem a LGPD aí, que além de ser a Lei Geral de Proteção de Dados, o paciente também pode se sentir invadido na sua privacidade pela forma como a coletadora agiu, né, e não teve a ética, não teve o cuidado em se dirigir até a recepção ou de chamar até mesmo a recepcionista e dizer: ó, fulana, retira uma etiqueta e sinalizar na planilha desse exame aqui uma outra etiqueta de backup para mim, por favor, né? E a pessoa entregar para não gerar muito luto, né, nem divergir com o paciente, mas esse seu ponto é fundamental. Temos que manter, acima de tudo, a ética profissional.
E também, se sua equipe não está agindo, não está seguindo as diretrizes impostas pela liderança, designar as demandas ao superior, como eu falei anteriormente, né? Temos os líderes, está todo mundo aqui igual na mesma escala. Os líderes, eles só estão com uma parte de funções e atribuições que é do superior a ele, que é a supervisão, né? Então, se ele está designando para a escala de baixo, é porque a supervisão, que é a escala acima, já pediu para que ele fosse um meio de transmitir aquilo ali, né? E não entender como, porque a líder agora está com um senso superior e quer mandar em mim. E só quem manda em mim é fulano e tal. Não é isso, minha gente. A gente está apenas reportando a vocês demandas que por muitas vezes a supervisão, por já ter uma sucessão de demandas, acaba como se a gente fosse um gargalo para desafogar, exatamente, se a gente fosse um gargalo para desafogar a supervisão das demandas que eles já possuem, certo? Então não entenda como um senso de superioridade, e sim como um senso de cooperativismo, todo mundo trabalhando junto, tá bom? O trabalho em equipe sempre vai existir, tendo ou não o desempenho esperado. Ele está ali presente 100% da nossa rotina diária. E o que vai fazer diferença? É exatamente a sua atitude, né? A sua atitude é que vai fazer o seu trabalho em equipe, seu trabalho de excelência ou seu trabalho totalmente detratante, né? Ele não vai ter uma referência, vai ser sempre um trabalho problemático, não vai haver divergência de ambas as partes, e a gente não quer isso, a gente quer fomentar que as equipes estejam 100% ajustadas e alinhadas com o quê? Com o propósito do ambiente corporativo, que é exercer um padrão de qualidade, que é exercer um atendimento de excelência, que é ser referência ao se tratar em análises clínicas, tá bom? E para finalizar aqui a nossa roda de conversa, né, sobre o trabalho em equipe, eu coloquei aqui uma imagem de uma equipe totalmente fomentada e coesa, de pessoas que são ajustadas. Todos nós aqui somos totalmente ajustados e coesos com a equipe, né? Mas um recadinho do coração mesmo. Unir-se é um bom começo, manter a união é um progresso e trabalhar em conjunto é uma vitória. Então, o que a gente espera é que vocês apliquem o trabalho em equipe de vocês no dia a dia, na rotina, e também que se tenha um trabalho em equipe até mesmo em casa, né? Que a gente possa ter 100% de aproveitamento na nossa vida, seja ela do âmbito pessoal, seja ela do âmbito profissional. Então, basicamente, essa nossa reunião de hoje era a respeito disso. Quem tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma queixa ou algo a relatar sobre o que a gente conversou hoje à tarde, pode ficar à vontade, mas antes disso, vou reforçar aqui a respeito da recoleta, né? Vinícius me pediu para que eu reforçasse com todos vocês a respeito dessa nova sistemática. Nova não, a sistemática que já existe, porém muitas pessoas não aplicam, né? Que é a questão da recoleta, que agora fica respaldado ao laboratório que seja informado e comunicado ao paciente o processo da recoleta. E aí o laboratório agora entra em contato com a unidade, fomentando qual será o paciente, qual é a recoleta, de qual é o exame. Essa planilha deve estar estritamente, exclusivamente assinalada de vermelho, marcada como vermelho, que é para ela entrar já no setor de urgências, né? Ter prioridade naquela demanda daquela recoleta. E aí o laboratório, logo após identificá-la e reconhecê-la, vai dar o segmento do seu trabalho para a liberação, e depois a unidade no qual a gente fica vai entrar em contato com aquele paciente para informar que o exame já está feito. E uma coisa que pode ser reforçada ainda mais quanto a isso é o que? Além desse passo a passo que a gente tem, na planilha, antes de imprimir o sistema, colocar lá na partezinha de observação, recoleta de glicose, recoleta de magnésio, seja lá do que for, e grifar de vermelho, além de grifar o código, de assinalar o código ali de vermelho para urgência, também grifar essa observação
da recoleta e grifa também o nome do exame, que assim não tem como ter erro. Cumprindo-se a etapa pré-analítica de forma eficaz, a analítica vai ser eficaz e a pós-analítica vai também ser eficaz. Tá bom, pessoal? Então, o que eu tinha para dizer é isso. Espero que vocês tenham preenchido a nossa lista de presença. Quem tiver alguma sugestão, crítica, queira relatar alguma experiência, alguma vivência, algo do tipo, né? Pode ficar à vontade, temos aí 20 minutos. Vinícius, não sei se está na sala, se quer abordar alguma coisa, falar alguma coisa. Sabrina. Todo mundo fazendo um minuto de silêncio. Caso ninguém tenha nada a declarar, pessoal, espero que todos tenham entendido, né, essa nossa conversa, essa nossa mesa redonda aqui, para que a gente fomente um ambiente harmônico, que a gente não só tenha aquela relação de harmonia, da confraternização, da convenção, que está chegando aí agora dia 15 de julho, né, mas que todos vocês tenham um entendimento bem claro, bem prático e que possam se ajudar e principalmente que melhorem a comunicação, que verbalizem, que sinalizem, seja para qualquer setor que vocês estejam tratando, mas que vocês tenham que vocês tenham segurança naquilo que fazem, né? Tenham dinamismo e também sejam proativos, né? A equipe, seja em Mossoró ou no interior, mas que todo mundo esteja trabalhando em prol de um só propósito, porque no final todos nós somos uma só equipe. Eu queria falar. Vou falar aí. Bom, chegue, Laurinha, fala aqui. Boa tarde, pessoal. Em relação a recoleta, né, eu queria só reforçar, principalmente o pessoal que fica na recepção, da gente se atentar também a sempre manter o cadastro do pessoal, principalmente o telefone atualizado. Para em caso de recoleta, o laboratório, quando tentar entrar em contato com o paciente, não sofrer nenhum problema com essa questão do número desatualizado, e aí já vai ter o problema da recoleta e não vai conseguir entrar em contato com o paciente. Então, a gente da recepção se manter sempre atento a essa questão de atualizar o número para não ter maiores problemas, né? O paciente não ficar sem ser comunicado da recoleta por conta que o número não estava atualizado. Só isso. Enfim, do paciente chegando para receber e recebendo a mão furada. Olha, uma equipe de excelência, né? O Rosado é totalmente proativa e dinâmica. Então, pessoal, é isso que eu tenho a dizer para vocês. Muito em breve, Titia estará se ausentando de férias, né? Então estarei no backstage, mas Sabrina ficará à frente nos comandos aí. E muito obrigada pela atenção de todos.